Bom, então, para o pessoal que não me conhece, porque como a gente está no YouTube também, eu sou Cristina, sou professora do Departamento de Matemática do IME-USP, né, o Instituto de Matemática e Estatística da USP, e vou aqui fazer a mediação, a apresentação desse colóquio. Então, boa tarde a todas e todos que estão aqui com a gente. Queria começar dizendo que 2020 tem sido um ano muito difícil, né, para todos nós. Em particular, no IME, a gente teve ontem uma notícia muito triste, que uma das nossas colegas funcionárias faleceu de Covid, a Sueli Pereira da Fonseca, e acho que eu conversei com alguns colegas, acho que a maioria de nós vai lembrar dela como uma pessoa sorridente, né, que trabalhava na gráfica do IME. Agora ela tinha sido lotada na biblioteca, mas acho que o maior período foi na gráfica. Dito isso, queria dizer que também pensei um pouco e a gente decidiu não cancelar ou adiar a atividade de hoje, justamente por ela também se tratar de pesquisas para combater a Covid, tá certo? Então, o colóquio do IME é uma atividade que começou no ano passado, teve 3 edições, e ele surgiu, na verdade, como uma ampliação do colóquio do Departamento de Matemática Aplicada, o colóquio do MAP, que já existia há muitos anos. E então o grupo de organizadores foi ampliado, envolvendo os 4 departamentos do IME. E então começou, teve 3 edições em 2019, e a gente tinha 4 palestras confirmadas para o primeiro semestre de 2020, quando veio a pandemia e a gente suspendeu todas as atividades presenciais e não retomamos, né? Essa é a primeira e única edição especial de 2020, que a gente decidiu fazer também como um encerramento especial relacionado à pandemia. E aí, o ano que vem, vamos ver como é que a gente retoma, se a gente retoma virtualmente, isso vai ficar para depois. Então, eu acho que era isso. A gente vai ter hoje 3 apresentações mais curtas, né? Então, é um modelo um pouco diferente das outras vezes. Vou pedir para as pessoas deixarem, durante as apresentações, os microfones desligados e talvez as câmeras também, exceto as pessoas que vão fazer apresentações. Então, são 3 apresentações, da Florência, do Marcelo e do Pedro. Eu vou apresentando cada um deles, e no final a gente abre para perguntas, tá? Então, vou começar a gente vai começar com a apresentação da professora Florência Leonardi, que é professora do Departamento de Estatística do IME, e ela vai falar sobre identificação de tendência e pontos de mudança nas curvas de Covid-19. Com você, Florência. Obrigada, Cristina, e obrigada aos organizadores do IME pelo convite. É uma pena que a gente não tenha podido participar do colóquio esse ano, como foi no ano passado, que era muito legal essa iniciativa, e, bom, tomara que a gente possa retomar essas atividades presenciais. Mas, bom, de certa forma, é bom a gente se encontrar hoje dessa forma virtual, mas pelo menos dá uma sensação de que a gente está um pouco mais próximo, né? O ano tem sido bem complicado para todos e bom, a gente está tentando sobreviver, né? Então, vou apresentar aqui, fiz uma pequena apresentação. Se eu passar um pouquinho do tempo, eu acho que não, é bastante curta, mas qualquer coisa você que me fala. Estão vendo aí? Estão vendo? Tá. Bom, então eu vou falar um pouquinho do que a gente fez nesses meses, desde que começou a pandemia, né? Quando começou, né, a gente tinha uma grande incerteza do que ia acontecer, né? E começaram várias iniciativas no mundo por tentar entender o que ia acontecer com essa tal curva, né, de contágio, qual era a dinâmica desta doença né, e tentar ver se a gente conseguia predizer, de certa forma, qual ia ser o comportamento, né, da doença. Então, a gente, né, com toda essa novidade de a gente ficar em casa e
e estar tão... ter toda essa nova realidade, a gente pensou, por que a gente não pega os dados, né, que tem disponíveis, começaram a ter muitos dados disponíveis na internet, e a gente começa a ver, nós tínhamos uma ideia do que fazer para modelar as curvas, porque tinha a ver, de certa forma, com trabalhos que nós estávamos realizando. Então, assim, eu vou contar essas ideias que a gente tentou pôr, né, analisar, mas já dizendo que eu não tenho trabalhado com especialistas da área de epidemiologia e a gente tentou fazer uma modelagem e estatística para tentar tirar algumas conclusões do comportamento, mas a gente não tem tido... nós fizemos simplesmente isso, mais uma análise descritiva, basicamente, do que estava acontecendo. Então, no início, né, a gente via, esse é o início dos casos, né, dos casos reportados, mais ou menos em março, final de março, abril, né, quando começou aqui a ter mais casos, e, bom, se falava muito do crescimento, de tentar entender a taxa de crescimento dessa doença. Teoricamente, essas taxas são exponenciais, né, a partir dos modelos epidemiológicos, né, que são os mais utilizados. A gente sabia, bom, esse crescimento deve ser exponencial, mas identificar as taxas é uma coisa difícil. Então, tem algumas abordagens, por exemplo, o Imperial College, que divulgou desde o começo, né, essas estimativas para o R0, né, mas existe muita incerteza associada a isso, porque você observa o número de casos diários em geral, esses números de casos, vocês veem, é a curva que a gente vê à esquerda, tem uma variação enorme por dia da semana, tem um monte de flutuações. Sim? Pelo menos eu não estou vendo as curvas. Não, tem os dados aqui, mas está vendo o slide? Também não. Não, agora. A gente está vendo. Espera aí, Você está projetando a tela errada. O que eu compartilhei? Espera aí. Só a tela de títulos. Isso. Mas então não está passando, porque eu passei. Você já está no quinto slide, é isso? Tenta de novo, então. Deixa eu ver. Não, agora a gente está vendo o gráfico. Está passando aí? Covid e início da epidemia. Mas está passando os slides? Agora... Passa um slide para a gente ver. Estou passando. Então não. Então não está... Não, então eu vou colocar em tela cheia, porque estou apresentando numa... Só que eu não vou ver vocês, mas tudo bem, peraí. Deixa eu ver. Eu estou apresentando numa janela, mas ele não passa. Não sei por que ele não está funcionando. Bom. Eu vou apresentar, então, a tela inteira. Aqui. E eu vou... Agora, será que estão vendo? Estamos vendo você. Mas está passando os slides? Ainda não. Na verdade, está... Para mim não entrou, né? Não entrou, simplesmente. Gente, oi. Bom, deixa eu ver. Não estou entendendo por quê. Porque eu estou apresentando a janela, a tela inteira. É estranho porque a gente viu os seus slides, mas ele não passa. Talvez se você mantiver o cursor naquela tela... Agora sim, a gente está vendo a sua tela inteira. A tela inteira. Agora eu vou pôr slides. Aí foi? Está meio demorado, mas talvez funcione. Só a demora. Eu acho 10 minutinhos, que eu acho. Não, porque está já apresentando a tela, mas não entrou os slides dela. Aí eu tirei os slides, mas... Nossa. Eu estou vendo os seus slides no lado esquerdo, aí no canto. Isso. E aí eu coloco slideshow para que ele faça... Aí no meu computador está entrando na tela cheia. Não, mas aqui não. Tá, eu acho. Eu acho que você não abre a tela cheia, mas aumenta aquele slide que talvez a gente consiga... Sim, posso fazer isso, porque aí apresenta... Então, eu estava fazendo isso, apresentava numa janela, aí vocês estão vendo grande? Não. Tá pequeno. Agora. Aí, pronto. Agora a gente está vendo. Manda ver assim.
Assim tá bom? Tá bom. Ah, bom, pronto. Bom, estou voltando. Eu estava mostrando esse gráfico aqui, onde a gente tinha, do lado esquerdo, os dados originais, né, no início da epidemia, que a gente vê que tem uma variação muito grande, tem parece ter uma regularidade no sentido dos dias da semana, enfim, mas são dados bem irregulares. Então, tentar entender isso do ponto de vista dos modelos clássicos, né, epidemiológicos, eu acho que é... Mas é isso aí, é muito oficial. Oi? Então, Marcelo, você está com o seu microfone aberto. Tá. Bom, e como estava, voltando um pouquinho ao que eu estava falando, no início, digamos, havia um interesse grande em entender o crescimento dessa curva, né? Qual era o crescimento que estava tendo essa epidemia, né? E se em algum momento começava a desacelerar ou a crescer mais rapidamente, né? Bom, e aqui à direita, a gente tem os dados suavizados, né? Quando você tira essa média móvel, né, de 7 dias, que agora é uma coisa que já virou padrão, você consegue ver uma coisa mais suave, né, mais regular, né? Tentando tirar um pouco essas flutuações que parecem ser coisas externas à doença, né? Que tem a ver com a divulgação dos dados, enfim. E aí, quando eu me lembro de ter, no início da epidemia, né, ter assistido uma palestra uma live, né, do Átila Yamarino, basicamente mostrando um gráfico assim, onde ele transformava os dados, né, para a escala logarítmica, porque, né, era coisa bastante óbvia de ser feita, e mostrando as diferentes, como que, de certa forma, a quarentena, né, que tinha sido adotada aqui, que foi basicamente no final de março, né, tinha, de certa forma, freado um pouco o crescimento dos casos. Eu me lembro de ter assistido isso bem no início, que a gente assistia um monte de lives e tentava entender, depois a gente foi cansando um pouquinho, mas no início eu assistia bastante. E eu falei, bom, isso é uma coisa que pode ser interessante de a gente tentar fazer de forma automática, digamos. A gente já tinha uma ideia de modelos, né, para fazer isso. Falei, bom, vamos pegar os dados e vamos tentar detectar onde que a gente observa pontos de mudança no crescimento. Aqui era bem fácil, porque na escala logarítmica você teria um crescimento linear. E bom, essa foi a ideia, digamos. Pegamos os dados com meu aluno de doutorado, Magno, um pós-doc também trabalhando no IME, o Alex, e a gente começou a mexer, também de uma forma de a gente tentar fazer alguma coisa e entender o que estava acontecendo, né? Aí, bom, então, a explicação é, quando a gente quer ajustar, se você tenta ajustar uma reta uniforme, uma reta, digamos, totalmente homogênea, com a mesma pendente, você vê que a coisa não fica muito boa, ou seja, que parece ter uma diferença, né, de crescimentos a partir de alguns instantes. Então, nossa ideia era, vamos tentar detectar esses pontos onde muda, né, esse regime, e fazer isso de forma automática, ou seja, de tal forma que você consiga fazer isso possivelmente em larga escala, digamos, que você possa pegar várias cidades, vários estados ou países e você possa fazer isso automaticamente, né? Então, a ideia basicamente foi essa, no início, ajustar um modelo linear assim por pedaços, por intervalos, detectando onde tinha uma mudança de regime, né? Em que partes do domínio tinha essas mudanças de regime. Com isso, também a gente podia estimar essas taxas de duplicação, né, que no início também foram bastante divulgadas, digamos, em quantos dias o número de casos duplica, né? Isso era uma medida alternativa a esse R0, né, que era a taxa de contágio, mas era uma informação bastante importante, digamos, você saber em quantos dias você vai ter uma duplicação do número de casos. Bom, e aqui a gente viu que aqui a gente obteve basicamente o mesmo ponto, né, que o Átila falou no início nessa live dele, que no começo, digamos, final de março, houve um crescimento bastante grande, e a partir de que foram adotadas as medidas, né, de isolamento, que todo mundo ficou em casa, houve um decrescimento. Um tempinho depois, a gente
pareceu haver um decrescimento do número de casos, do crescimento, basicamente, da doença. Mas, obviamente, todas essas conclusões são considerando que a gente tem um monte de incerteza sobre testes, quantos testes há disponíveis, se há atrasos nas notificações. Ou seja, a gente está analisando um cenário que é bem complicado e que tem muitas variáveis influenciando aí que a gente não sabe. Em particular, eu não sei, digamos, quais são as políticas de testagem, se isso muda, enfim. Então, tudo é muito, assim, a gente pode observar algumas características, mas não temos certeza, né? Porque a gente deveria entender um pouco mais, pelo menos eu, como são essas políticas de testagem. Bom, então, a ideia foi uma ideia bem simples, vamos ajustar um modelo linear por intervalos. Aqui tem um exemplo, digamos, de o que a gente queria fazer. Você tem, se você tenta ajustar, digamos, eu dou alguns pontos, bom, não sei se vocês estão vendo o meu ponteiro, o meu apontador aqui do mouse, mas no caso esquerdo, né, na figura da esquerda, se você diz, bom, eu vou ajustar um modelo aqui em 3 intervalos e eu ajusto um modelo linear, o que você obtém, basicamente, uma função descontínua, né? Se você ajusta por mínimos quadrados, como é usual, você acaba obtendo uma função descontínua, né? Você otimiza em cada segmento, mas um segmento não tem relação com o seguinte. Então, existe um modelo que se chama splines, né? Os splines lineares, que tentam colocar restrições. Então, diz, vamos ajustar uma função linear por intervalos, mas a gente impõe que essa função seja contínua, né? E aí você obtém essa reta aqui, digamos, a reta, a função em azul, a curva em azul seria a curva verdadeira, entre aspas, com a qual eu gerei esses dados, aqui são dados simulados, e a curva vermelha seria a curva que eu ajustei com esses dados, com base nesses dados e usando, no caso esquerdo, modelos lineares por pedaços, no caso direito, um modelo de splines, né, que impõe que seja contínuo, né? Mas, em geral, nesses modelos, tanto o número de pontos, digamos, aqui de onde eu vou colocar essas mudanças de regime e quantos pontos eu vou colocar, é uma questão que não é muito clara de como deve ser feita, como deve ser escolhida, né? Existem algumas ideias de pegar quantis dos dados, mas não está muito claro, digamos, não tem uma regra que otimize isso de alguma forma. Então, é isso que a gente tentou fazer, digamos, nestes casos. Então, o que acontece é que se eu tento colocar menos pontos, né, do que eu deveria, né, assumindo que aqui que existe uma curva verdadeira que gera esses dados, eu acabo tendo uma subestimação, né, do número de pontos e acabo tendo um viés grande, né, no modelo. Aqui não está muito claro, mas em outras situações isso fica mais claro, que você acaba tendo um viés importante. Por outro lado, se você acaba colocando pontos demais, como no caso da direita, eu acabo tendo um modelo super parametrizado, ou seja, mais parâmetros do que seria necessário, e você acaba tendo uma variância muito grande na sua estimação. Então, nenhuma dessas situações é a melhor, digamos. A melhor seria, bom, como que eu posso escolher um número razoável, dada a informação que eu tenho, né? E esse é o problema de seleção de modelos, neste contexto de modelos de splines lineares, né? Quando eu penso nos casos em escala logarítmica, né? Então, basicamente, a seleção de modelos eu tenho um conjunto de espaços, né, paramétricos, né, onde cada espaço aqui, cada conjunto está representando um modelo estatístico com um certo número de parâmetros, e esses modelos têm dimensões diferentes, ou seja, eu posso mudar um pouco o número de parâmetros, né? Posso ir ampliando o número de parâmetros e acabo tendo um espaço de funções muito mais rica, muito mais flexível. E aí em algum lugar existe digamos, o modelo que possivelmente gerou meus dados e seria esse modelo que eu quero conseguir estimar. O problema é que quando você tem dimensões diferentes e números de parâmetros diferentes, você não consegue usar os critérios usuais, né, de máxima verossimilhança
porque você acabaria estimando um modelo maior, o mais flexível possível, né? Sempre o mais flexível vai ser aquele que se vai ajustar melhor aos seus dados, mas isso não significa que, de um ponto de vista preditivo, esse vai ser o melhor modelo. Então, existe este paradigma dentro da seleção de modelos, e que isso mais ou menos, aqui o que está representado, basicamente o que eu acabei de falar, de que se você tem um modelo com uma complexidade baixa, você acaba tendo um viés alto e uma variância baixa, né, nas suas estimativas. E se você tem um modelo com uma complexidade alta, você vai ter um viés mais baixo, porque o seu modelo vai se adaptar bem aos dados, mas uma variância, em compensação, uma variância alta. Então, a ideia é tentar ver qual é como eu posso escolher uma complexidade razoável para os dados que eu tenho. E muitas das abordagens que são usadas hoje têm a ver com ajustar uma função de custo, na qual eu vou adicionar uma penalidade. Essa penalidade vai crescer com a complexidade do modelo, ou seja, vou tentar não sei dizer a palavra, vou tentar prejudicar modelos muito complexos, porque, em geral, o custo, né, a função de custo que eu uso, ela decresce. A função de custo seria essa curva azul, ela decresce com a complexidade. Então, eu tenho que ter uma forma de compensar essa variância que está crescendo, né? Então, por isso que eu regularizo a função de custo para poder achar um contrapeso entre o custo e a penalidade, e a complexidade, né, do modelo. Então, basicamente, essa é a ideia de seleção de modelos, e são coisas que a gente trabalha usualmente em outros contextos, e aqui pensamos, bom, por que não tentamos aplicar isso aos dados da Covid, para ver se a gente detecta esses pontos de mudança na curva, né, de crescimento. Então, bom, o modelo que a gente assumiu para os dados tem a ver, é um modelo bastante simples, digamos, a gente modelou os dados da Covid como sendo uma função que seria uma spline linear, né, com um certo número, aqui que eu chamei de K, que chama nodes, ou seja, esses pontos de mudança. Então, os pontos de mudança da função spline linear vão ser esses nodes que aqui são denotados como TK, né? Então, basicamente, essa função aqui, essa forma de função me diz que essa função é um polinômio linear por pedaços, né? E é contínuo. E tem K nodes, ou seja, K pontos de quebra de regime, basicamente. Então, eu modelo os casos, né, da Covid como uma função do número do dia, do índice do dia, digamos. Isso foi uma coisa bem simples para fazer no início, né? Em princípio, eu não tenho outras covariáveis mais que o índice, quantos dias passaram desde o início, basicamente. Então, eu assumo que existe um erro aqui, né, como é usual, né, um erro aleatório, e eu gostaria de fazer inferência sobre o número, né? O número de nodes, o número de mudanças, e quais são esses pontos, onde aconteceram essas mudanças. Então, tentar inferir isso tudo ao mesmo tempo. E para isso, em geral, isso segue esse paradigma daqui, que eu vou usar uma função de custo. Então, esse primeiro termo, né, é uma função de custo, que basicamente é a diferença, né, entre a minha observação y e a minha predição, que seria f de x, ao quadrado, né? Então, estou medindo quão bem eu estou predizendo essa y, estou normalizando isso, se eu tenho n observações, estou pegando a média, e aí eu estou adicionando uma penalidade no número de nodes, ou seja, no número de pontos de mudança, né? Isso segue exatamente esse paradigma. Então, o que eu vou tentar fazer é minimizar essa função agora, que é um ajuste mais uma penalidade, né, em relação ao K e em relação ao T, ou seja, e as posições deles. Bom, então, basicamente, essa foi a nossa ideia. No caso aqui, outra vez, é o mesmo desenho, né, a gente detectou esses 3 pontos, você pode variar, né, o número de pontos, e
e detectar se tem uma mudança, ou duas mudanças, ou três mudanças, né, no regime. E com isso tentar fazer algumas predições. Não vou entrar muito em detalhe nas predições, mas essa era um pouco a nossa ideia. Vou falar um pouquinho disso mais no final. Bom, então, a nossa ideia foi no início, vamos fazer isso, tentar fazer isso de forma automática e aplicar isso em diferentes países. Começamos olhando os países da América Latina, que ainda não eram muito olhados, né? No início estava tudo centrado bem na Europa, né? Então, começamos olhando isso, alguns estados, os estados brasileiros que tinham casos, cidades, depois, bom, estendimos um pouco para outros países também, mas a gente está atualizando isso basicamente todos os dias, rodando os algoritmos e vendo essas curvas, o crescimento, né? E colocando aqui na nossa página. E aqui, essa figura, o que eu queria mostrar era que a gente fez, então, para os estados, no início, o estado de São Paulo tinha um comportamento bem parecido, né, com o do Brasil em geral, porque aqui era como uma mini a situação reduzida, mas do que estava acontecendo a nível do país. E a gente observou, né, no começo de abril, um decrescimento, precisamente isso, depois que começou o isolamento, houve uma queda na taxa, né, de crescimento dessa curva. E aqui, à esquerda, tem um artigo que saiu do Carlos de Brito Cruz, né, que saiu agora, bom, não tenho aqui a revista, mas... bom, não tenho aqui a revista, mas ele publicou esse artigo e também não tenho os dados. Desculpem a falta de referência. Eu tinha referência em algum lugar, agora não vou poder dar a referência completa, mas ele publicou esse artigo, acho que deve ter sido em junho, julho, talvez, sobre como a quarentena tinha freado. Aqui ele analisou as mortes, não analisou os casos, né? Mas ele analisou as mortes confirmadas e também o excesso de mortes em relação a 2019, né? O excesso de mortes por síndrome respiratória aguda grave. E ele mostrou isso, basicamente, no artigo, de como tinha sido freado esse crescimento a partir da quarentena, e os pontos que ele obtém são bem parecidos com o que a gente obtém aqui. Esse primeiro, por exemplo, é bem no início de abril. Então, são dados diferentes, mas, digamos, a conclusão é bastante consistente. Nesse sentido, é bastante parecida com o que ele mostrou aqui. Bom, não sei se tenho muito tempo mais, vocês me falam, não sei em que momento eu comecei, mas acho que... Pode ser mais uns 3 minutos? Tá bom, vou um pouquinho mais rápido, mas não é tanta coisa. Mas, digamos, isso foi uma coisa que a gente fez no início. Obviamente, a epidemia não tem esse comportamento de crescimento exponencial por sempre, em algum momento começa a frear. E, obviamente, a gente tem, ou seja, esses splines lineares, mesmo na escala logarítmica, não são, talvez, a melhor forma de modelar, porque você começa a ter já um crescimento diferente, né? Então, existem também outro tipo de spline. Você pode generalizar também o grau desse polinômio, né? Então, vocês veem aqui são os dados do Brasil, vocês veem aqui dos Estados Unidos, então o comportamento é bem diferente, dependendo do país. Aqui existem quase 3 ondas. França, né, a primeira onda que a Europa conseguiu controlar bem, mas depois agora teve essa segunda onda bem pior, digamos. Então, existe muita incerteza em todos os países. Vocês veem que as flutuações também acontecem nos outros países. Então, é um problema bem difícil, né, de a gente tirar conclusões a partir da análise desses dados. Bom, então, nós também fizemos uma análise com splines cúbicos, né? Splines cúbicos, basicamente, é a mesma ideia, só que em vez de usar polinômios de grau 1, você usa polinômios de grau 3, né, em cada segmento. E existem os splines cúbicos normais ou os splines naturais, que basicamente o que eles fazem é, nas pontas, onde às vezes você tem uma incerteza maior, porque tem menos dados,
você tenta ajustar um crescimento linear. Então, vocês veem aqui porque um spline cúbico pode ter no final, né, que é a parte que nos interessa, né, porque é o que vai nos dizer se nós podemos predizer, né, ou não. A gente precisa de uma certa estabilidade, porque se você tem uma função que é muito variável, em geral as predições não são boas. Então, a gente usou esses splines naturais. O modelo é bem parecido, só que o que muda é o tipo de função que você usa em cada segmento, né? Em cada segmento. Bom, e uma coisa diferente dos splines cúbicos é que, além de ele impor que a curva seja contínua, ela tem que ter segunda derivada contínua, ou seja, como o grau do polinômio 3, você tem que ter derivada de ordem, digamos, ordem menos 1 contínua. Você acaba tendo um modelo bem suave e você quase não percebe onde tem essas junções, né, dos polinômios. Bom, então, basicamente, a gente fez a mesma modelagem. Do ponto de vista teórico, a gente tem uma conjectura de que isso deve estar convergindo, né, para o número o número de pontos de mudança deve estar convergindo para um número verdadeiro, e os pontos de mudança também devem estar convergindo para os pontos verdadeiros quando você tem, de fato, dados gerados por um modelo assim, né? A gente fez umas simulações e parece isso ser verdade, mas a gente não provou ainda que isso acontece, de fato. Bom, e para o Brasil, digamos, aqui eu tentei mostrar algumas predições quando a gente utiliza os dados crus. Você vê que, se você usa um modelo usual com os dados como são apresentados, você tem uns intervalos, aqui a região cinza seriam os intervalos de confiança das predições a futuro, são absurdamente grandes e você tem uma incerteza absurda, né? Aí você consegue mais ou menos dizer que você bate, né, com as observações. Eu fiz essas contas esses dias, eu nunca tinha feito, e aí, claro, mas você acerta porque tem uns intervalos enormes, porque as flutuações são enormes. Quando a gente usa os dados suavizados, a gente obtém, né, intervalos menores, menos largos, e você acerta às vezes e você erra muitas outras vezes, né, as predições, porque o comportamento é bastante caótico. Então, a gente fez também, eu fiz a conta de quanto que a gente estava acertando, né, fazendo toda a retrospectiva, e não é muito, a gente não acerta muito as predições. Bom, era isso. Passei muito rápido, mas acertar 7 dias é menos de 30%, é muito pouco. Então, bom, mas assim, não teve nenhuma otimização de parâmetros, nem nada. Eu fui lá e calculei com os parâmetros que a gente usou, né? A gente não fez muita otimização dos parâmetros, mas realmente não é muito fácil prever a futuro. Bom, só mencionando, então, para finalizar, os coautores, o Alex, né, que é pós-doc no IME, o Magno, que é aluno de doutorado, e doutorando, e depois a gente teve a colaboração do Rodrigo, que é aluno de mestrado da computação, que fez toda uma implementação, né, para a gente fazer um pacote, né, com essas ferramentas, né, fazer um pacote para o R, que ainda não foi submetido, mas estamos aí trabalhando. Então é isso. Aqui tem também o vídeo que o Magno ganhou um prêmio por um vídeo que ele fez de divulgação no início, né, que teve um edital. Então é isso. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição. Eu não sei se vai ter perguntas ao final. Ou obrigada. Eu pensei em fazer perguntas no final das 3, para não atrasar mais do que a gente já está atrasado. Sim, estamos atrasados. Então, obrigada, Florência. Agora eu vou passar, então, para o Marcelo Finger, que é professor do Departamento de Computação aqui do IME, e ele vai falar sobre o projeto Inspira, Inteligência Artificial na Análise de Áudio de Sintomas da Covid-19. Obrigado, estão me ouvindo? Tudo certo? Tá. Então, eu vou iniciar minha apresentação. Deixa eu ver. Aqui. Para variar, não. Nenhum desses aqui.
Tá. Cancela. Tentar de novo. Vamos. A janela toda. Também não. Espera aí que eu vou trazer. Esses sistemas aqui não foram feitos para isso. A gente. Pelo menos isso aqui eu tenho alguma ideia do que está acontecendo. Eu vou projetar a minha tela toda. Espera aí. Estão vendo a minha janela aqui? Não. Espera aí. Agora sim. Agora está entrando. Está entrando, ótimo. Entrou? Sim, agora sim, entrou. Então, agora eu vou pôr a minha apresentação aqui. Sim. Slideshow. Ué. Por que agora ele não quer mandar o slideshow? Vocês estão vendo a... Estamos vendo a tua janela. Se você quiser fazer como a Florência, é só ampliar para a gente... Tá. Talvez tenha que fazer isso. Isso já melhora. Já estão vendo aqui o slide inicial, Estudo Inspira. Estamos. Tá. Então, eu vou... Última tentativa aqui de entender por que a coisa está estranha. Agora sim. Estão vendo a tela toda? Sim. Tá, ótimo. Bom, esse é o Estudo Inspira que eu vou apresentar para vocês. É um projeto que foi motivado pela Covid, ele foi inteiramente concebido, organizado e implementado, tudo remoto, a gente nunca se encontrou. É um projeto multidisciplinar, apesar de haver um vídeo da FAPESP falando que esse projeto está baseado no IME, ele está coordenado por mim, mas o projeto ele envolve 3 universidades, a USP, a Técnica Federal do Paraná e a Unesp, e envolve diversas áreas, como ciência da computação, medicina, ciência da computação aqui no Paraná, em São Carlos, medicina da USP, linguística e letras da FEFELESH, as ciências matemáticas de São Carlos e a parte de fonoaudiologia da Unesp. Tá? Então, aqui estão todos os participantes, um projeto eminentemente multidisciplinar. Então, é um sistema para detecção precoce de insuficiência respiratória. Por que insuficiência respiratória? Bom, basicamente, quando foi formado, quando a gente entrou em distanciamento social, as aulas remotas, não sei o quê, no meio de uma aula de inteligência artificial, eu comentei, poxa, o que será que a gente podia fazer? A gente podia fazer alguma coisa pela voz, porque é baixo contato, é baixa interferência, as pessoas... É uma coisa rápida, você não precisa de sugar sangue, coletar nada. Será que a gente consegue fazer um diagnóstico pela voz? E um aluno meu ouviu, ele trabalha com as médicas aqui, no caso ele trabalha com a professora Esther Savino, da Faculdade de Medicina da USP, e ele colocou a gente em contato, e aí a Ana Sara Levin, que está coordenando a parte do HC de doenças infecciosas, ela está coordenando a parte hospitalar da Covid, e nós, conversando, sempre pelo WhatsApp, a gente convergiu que uma boa ideia seria detectar insuficiência respiratória, que é o sintoma da Covid que leva a pessoa a ser internada no hospital. Então, no momento aí, não interessava para a gente saber se a pessoa estava com Covid ou não. Se ela está com Covid leve, basicamente o tratamento é o mesmo de uma gripe, que é Netflix e líquidos. Então, fica de repouso, vendo televisão, longe de todo mundo e não tinha o que fazer. O problema é saber se a pessoa precisa ser internada ou não, porque a Covid ela é uma doença muito insidiosa, tem um sintoma muito muito capcioso, chamado a hipóxia silenciosa. Hipóxia quer dizer baixa taxa de oxigenação do sangue, silenciosa quer dizer que a pessoa não percebe. Então, a pessoa está, teoricamente, com falta de ar, a gente associou a falta de ar àquele ficar arfando, mas a pessoa não está arfando, ela não percebe. Quando ela percebe, já está tarde demais, a doença já progrediu rapidamente por num nível que já precisa de internação.
Então, quando ela chega no hospital, às vezes já é tarde. E a nossa ideia foi fazer um método que remotamente, através da voz, fosse capaz de detectar essa situação. Então, essa é uma situação chamada de insuficiência respiratória, e ela não existe apenas para a COVID, tá? Tanto a hipóxia silenciosa como a insuficiência respiratória, ela pode ocorrer com outros tipos de doença, como as gripes H1N1, doenças cardíacas, problemas obstrutivos no pulmão e nas vias respiratórias, problemas do sono, problemas psiquiátricos que geram insuficiência respiratória, ou seja, eu não preciso ficar torcendo para a COVID continuar, para a minha pesquisa continuar. Eu posso torcer para a COVID acabar, a minha pesquisa não termina com isso, o que é uma coisa bastante reconfortante, tá? Então, nós montamos esse projeto e aí, remotamente, fomos para as primeiras partes da criação de um projeto verdadeiro, tá? A gente pediu aprovação no Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e entramos com uma solicitação de projeto para a FAPESP, tá? Ambos os casos foram aprovados em regime de urgência, então, em poucas semanas, nós tivemos a aprovação do Comitê de Ética e também, em uma questão de um mês e meio, nós tivemos a aprovação em regime especial de um projeto regular FAPESP, que é esse projeto que nós estamos produzindo já resultados, tá? Então, a estrutura do projeto é a seguinte: a gente, primeiramente, precisou criar um banco de dados, tá? Que é um banco de dados de fala, e a gente está chamando isso, a nossa, digamos, ideologia nesse projeto é usar a fala como um biomarcador. A fala vai indicar o seu estado de saúde. Por que eu acho que a fala indica o estado de saúde? Porque eu conversei com os médicos, eu perguntei remotamente como é que a gente sabe que o paciente precisa ser internado. Aí eles falaram, bom, se eu não consigo manter um diálogo regular com a pessoa, já está na hora dela ser internada. Eu falei, opa, esse tipo de coisa eu acho que a gente consegue detectar pela voz, então, e pela fala. E, na verdade, a gente não sabia se podia ser detectado ou não. Um dos nossos resultados é determinar se é possível ou não detectar insuficiência respiratória pela fala, tá? E os dados são dados selvagens, que a gente chama aqui, porque a gente não coletou os dados num estúdio com um microfone de alta sensibilidade, não. O dado é coletado numa enfermaria de Covid, um dos lugares mais ruidosos do planeta. Uma parte dos dados, a parte dos pacientes, e a parte dos controles foi obtida com diversos equipamentos no computador das pessoas, no celular das pessoas. A gente não tem nem ideia do que foi usado, então por isso que eu chamo de dados selvagens, eles são tudo menos bem comportados. Então, e aí esses dados passaram por uma fase de pré-processamento, na qual a gente ficou morrendo de medo de que a gente estava pré-processando os dados e jogando a parte importante fora, porque, como eu falei, eu não sei onde está a parte importante dos dados. E aí a gente dividiu o projeto em duas frentes investigativas, uma que é uma frente descritiva, que a gente chama o pessoal de Small Data. O pessoal vai olhar para o sinal de áudio, vai fazer algumas transformações, vai ver variações e vai tentar identificar no sinal de áudio, no domínio de tempo, no domínio de frequência, em qualquer outro domínio que for necessário, tentar enxergar a presença de insuficiência respiratória. E, por outro lado, eu tenho o pessoal do Big Data, que não olha nada, põe as redes neurais para mastigar os dados e tenta fazer uma previsão de se as pessoas, uma classificação, se as pessoas estão ou não estão com insuficiência respiratória. Então, uma vertente é a vertente descritiva e outra vertente preditiva do nosso projeto. As duas vertentes trabalham em conjunto. A gente faz reuniões conjuntas, um conta para o outro que está aprontando. Muito bem. Então, a primeira parte foi criar um banco de dados. Nós fizemos basicamente 2 bancos de dados e um apêndice. Tá? O primeiro banco de dados, a gente coletou 600 amostras nos covidários, nas áreas exclusivas de Covid, tanto do Hospital das Clínicas, tanto quanto o HU, e depois tivemos a participação da Beneficência Portuguesa. Então, coletamos aí 600 amostras de voz. Nas alas de Covid dos hospitais. Aqui tem uma foto estilizada, tá? Um desenho estilizado baseado numa foto de uma médica. Ela está com o celular na mão, ela tem um papelzinho aqui que ela está mostrando para a pessoa ler o papel, a pessoa está de máscara, a médica está de máscara, está num ambiente cheio de ruído, a gente passando, gente gemendo, máquina de respirador fazendo barulho, etc.
é esse o ambiente que a gente coletou os dados, abafado pela voz, o celular tinha proteção, é o diabo. E, além disso, a gente fez um programa em que a gente pediu para voluntários doassem a própria voz. Isso houve uma resposta muito grande, espalhamos pelas redes sociais, obtivemos 11 mil doações, 5 mil delas vieram vazias. Alguns browsers não capturam muito bem a voz, a gente foi corrigindo aqui, mas a gente tem mais de 100 vezes, mesmo assim, o número de vozes coletadas aqui, 6 mil doações de vozes válidas para a gente usar, tá? E, além disso, eu percebi logo de cara que o sinal na ala de Covid, ele vinha com muito ruído. E aí, eu vou explicar para vocês, esse é o problema que a gente fez também um banquinho de dados bem menor, de coletar sem fala, sem nada, 1 minuto de ruído de fundo da ala de Covid. E esse sinal foi muito importante para o nosso trabalho no desenvolvimento dele, que eu vou contar para vocês, tá? Então, a gente teve um problema enorme, na hora que propôs o projeto, ele falou, vamos contratar 2 enfermeiras para coletar. Acontece que não existiam essas enfermeiras à disposição, na pandemia, a sobrecarga de tamanho era enorme, as enfermeiras legalmente não poderiam trabalhar coletando a voz para a gente, nem os médicos. Então, o que a gente fez? A gente solicitou a estudantes de medicina, eles ainda não eram médicos, eles aprenderam a se paramentar, a se deslocar numa área com doentes infecto-contagiosos, e foram eles que fizeram a maior parte, a esmagadora maioria das coletas de vozes no hospital, tá? A gente também não tinha nenhum equipamento especial, cada um usou o seu celular, cada celular tem uma marca diferente, um codec diferente, um driver diferente, e foi assim mesmo, tá? E a gente coletou, como eu falei, no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário da USP e na Beneficência Portuguesa, tá? Com a diminuição o grosso dessas coletas foram feitas em junho e julho, com a diminuição dos números de casos, a gente parou de fazer essa coleta, os alunos tiveram que voltar para as aulas, e a gente não tinha mais quem fizesse essa coleta para a gente. Muito bem, baseado nessa coleta, a gente fez o nosso trabalho, tá? Primeiramente, pré-processamento, tá? Aqui eu tenho sinal de áudio, na verdade, isso aqui já está transformado no domínio da frequência. Essa coisa chamuscada aqui é o ruído de fundo. A gente, teoricamente, calcula uma máscara no sinal, basicamente, o que está em branco, a gente vai fazer uma subtração, e aí o sinal sai limpinho aqui, sem esse chamuscado todo. Isso aqui é uma filtragem controlada. O problema é que eu não sabia se eu estava jogando o nenê junto com a água da bacia fora. Pode ser que o indicador de insuficiência respiratória tivesse sido jogado fora, junto com a minha filtragem. Então, aí surgiu a outra opção de, em vez de pegar o ruído e tirar do sinal que estava na enfermaria, a gente podia pegar as amostras de ruído que eu coletei e inserir no sinal que não tinha ruído, que as pessoas fizeram em casa, os voluntários. E foi essa a segunda opção que nós tomamos. Então, em vez de redução de ruído, a gente inseriu o ruído, a gente piorou a relação sinal-ruído. De quem? Qual sinal, onde e quanto sinal eu tenho que inserir? É isso que nós vamos descobrir com o nosso trabalho, tá? Então, primeiro, o pessoal com o ruído que fosse, o pessoal de Small Data começou a fazer uma análise do sinal de dados, fazer uma análise Small Data, eles olham 1, olham 2, olham 3, comparam com alguém que não tem Covid, e fazem os modelos, analisam diversos parâmetros desses modelos, e já tiveram resultados preliminares, que eles veem medidas temporais, medidas de prosódia, ou seja, de ritmo da fala, medidas do espectro da fala, variações entre homens e mulheres, e eles já têm resultados preliminares em que eles identificam diferenças entre pacientes e grupos de controle, grupos de pessoas saudáveis, tá? Esse sinal aqui, essa parte ainda está preliminar, isso vai ter que ser codificado e a gente vai fazer uma validação no resto dos dados, como eu falei, esse é um trabalho de filigrana, ficar olhando amostra por amostra, tentando levantar hipóteses e verificar essas hipóteses. Por outro lado, o pessoal do Big Data, tá? Então, isso aqui vai ser validado ainda. O pessoal do Big Data, não, já saiu processando,
o que a gente fez foi, a gente descobriu que a melhor coisa era inserir ruído. Se eu não inserisse ruído, o meu resultado, treinando as minhas redes neurais numa arquitetura que a gente identificou como a melhor, o resultado sem mexer no ruído era igual a jogar uma moeda para cima. Ele estava chutando tudo. Ou, no pior dos casos, ele fazia, tem ruído, tá na enfermaria, não tem ruído, tá em casa. Então, não tinha um ótimo identificador para saber se a pessoa estava na enfermaria ou estava em casa. Não é isso que eu queria identificar a insuficiência respiratória. Então, o que a gente fez? A gente começou a inserir ruído no sinal. Em qual sinal? O número 1 aqui diz que eu inseri ruído só no pessoal que estava em casa. A gente fez samplings, amostragens do ruído, e foi editando os nossos sinais de treinamento com esses ruídos. Inserimos aqui com um é só no pessoal de controle, aqui é no pessoal de controle e no pessoal de casa, aqui é 2 vezes no pessoal de controle e uma vez no pessoal da enfermaria, e assim por diante. A gente descobriu que, inserindo dois pacotes de ruído, tanto no pessoal de casa quanto no pessoal da enfermaria, esse nos dava a melhor acurácia. A gente finalmente conseguiu detectar insuficiência respiratória com acurácia da ordem de 91%, tá? E agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma coisa que pode parecer meio um contrassenso, mas nossos experimentos, no momento, a gente está inserindo ruído, depois começa a filtrar para ver quando é que eu paro de enxergar a insuficiência respiratória, quando é que essa acurácia cai ao aplicar um filtro. Por uma série de motivos, esses experimentos ainda estão acontecendo, mas com esses resultados aqui, a gente já conseguiu provar que é possível detectar insuficiência respiratória num sinal de áudio, tá? Isso serve para detectar em casa, isso serve para detectar numa enfermaria de Covid? A resposta é não sei, porque os nossos dados foram coletados por um grupo num ambiente, outro grupo no outro ambiente. Nós precisamos realizar uma segunda parte desse estudo, que ainda está em andamento, onde todos os dados vão ser coletados na entrada da enfermaria, no momento em que a gente sequer sabe se a pessoa tem insuficiência respiratória ou se a pessoa tem alguma outra coisa qualquer. A gente vai coletar os dados antes, e aí depois nós vamos ver, antes da pessoa passar pela triagem, depois que os médicos fizerem a triagem, fizerem o diagnóstico, a gente vai recuperar essa informação, e aí sim a gente vai poder ter informação sobre se a gente consegue detectar insuficiência respiratória ou não, com todos os dados coletados no mesmo ambiente, tá? Então, por enquanto, nós já temos um resultado parcial que diz que é possível detectar insuficiência respiratória na voz, tá? Então, no futuro, o que a gente pretende fazer? Mais descrições do grupo de Small Data, esse experimento que eu acabei de descrever, que é o experimento de como seria um sistema operando na triagem. A gente vai tentar detectar antes do paciente ter um diagnóstico, para depois comparar com o diagnóstico. Nós estamos tentando fazer essa coleta no INCOR e no hospital da Unicamp. Nós vamos ampliar, inclusive, o nosso grupo de colaboradores, incluir pesquisadores da Unicamp e pesquisadores de outras áreas aqui, tá? E a gente vai, com isso, também não ter apenas pacientes da COVID, como falei, o nosso objetivo não é detectar COVID, mas o nosso foco, por enquanto, foi insuficiência respiratória da COVID. Nós vamos ter insuficiência respiratória de várias outras doenças, e vamos ver se a gente, talvez a gente consiga detectar melhor aquelas de gripe e, sei lá, de doenças cardíacas, mas também vai ver que asma não, apesar de ser tudo insuficiência respiratória. Para detecção, são métodos diferentes, cada uma delas precisa. Eu não sei dizer, eu só sei hipotetizar nesse momento, porque eu não tenho dado. Olha a importância do dado, tá? E a gente vai fazer diversas variações dos nossos experimentos originais, e com isso eu termino a minha explicação do projeto Inspira. É um projeto que ainda está em andamento, tem muita coisa para fazer. Mais informações, vocês vejam a página de descrição do projeto.
e qualquer coisa me manda um e-mail. Eu tenho o maior prazer de falar sobre o projeto com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Como eu falei, eu vou deixar para as perguntas no final, das 3, tá? Então, eu vou agora passar a palavra para a última pessoa que vai apresentar hoje, que é o Pedro da Silva Peixoto, professor do Departamento de Matemática Aplicada do IME-USP, e ele vai falar sobre a matemática aplicada na pandemia, modelos de dinâmica espacial temporal e outras pesquisas. Oi. Pedro. Bom, obrigado pelo convite, por falar, quer dizer, no colóquio, e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então primeiro eu vou fazer uma coisa que vai ser interativa, então quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar. Eu vou abrir meu site aqui, então quem quiser bota lá o site e pode ir acompanhando. Eu não vou fazer PowerPoint, tá? Então, a ideia é o seguinte: apesar de estar no meu site, o que eu quero apresentar hoje são resultados que são gerais da matemática aplicada, tá? E, peraí, só um minuto que eu não estou vendo vocês, e isso não é bom. Peraí. Pronto, agora eu enxergo vocês e consigo ir falando. Vocês estão vendo os slides? Estão vendo o site? Tá ótimo. Então, a ideia é o seguinte: apesar de estar no meu site, isso aqui quer dizer, são resultados gerais, e o que eu quero fazer é o seguinte, é passar um pouquinho nos principais resultados que a gente tem e comentar um pouquinho mais em detalhes de algumas pesquisas que eu acho mais interessante, tá? Não necessariamente com resultados mais significativos, mas que eu acho mais interessante. Então, no site tem informações de pesquisa, tanto coisas minhas, do Sérgio, da Cláudia, do Renato Vicente, Diego, aluno de doutorado, Milena, mestrando, Mariana, pós-doc, e Rodrigo é doutorando do Instituto de Física. Mas, e eu vou começar de trás para frente, eu vou começar pelos colaboradores, porque daí eu consigo contextualizar a história de como é que a gente chegou aqui, tá? Então eu vou aqui para os colaboradores, e vocês vão reparar que tem muita gente por trás disso, tá? E eu vou usar isso para contar uma historinha para vocês. Quer dizer, a gente há 2 anos ou mais atrás, a gente estava trabalhando com um modelo de espalhamento de dengue, e a gente entrou em contato com essa empresa chamada Inloco, que vocês já devem ter visto passar no Jornal Nacional, no monte de jornal por aí, que tem dados de mobilidade de celular. Então, mas boa parte das pesquisas que a gente tem feito estão associadas a esses dados de mobilidade de celulares, tá? Então, é uma grande parceira. E, por conta das primeiras pesquisas que a gente fez, a gente foi convidado pela Patrícia Ellen para integrar o comitê de contingência no governo do estado de São Paulo, inclusive presencialmente, né? Eu, o Diego, a gente chegou aí semanalmente, presencialmente, lá no Palácio, ficar na sala de crise mesmo, cheia de tela, parece aquelas coisas de filme mesmo, que fica um monte de telão, um monte de discussão, reunião acontecendo, todo mundo paramentado, né? Mas, enfim, chegamos a fazer essa participação presencial, e depois passamos a atuar bastante perto do Dimas Covas, justamente por conta de umas outras consultorias que foram surgindo lá por dentro, e eles queriam que os pesquisadores da USP dessem suporte a algumas decisões. Tá? Então, boa parte do que a gente veio fazendo foi uma troca com o governo do estado de São Paulo, foi entrada e saída de dados dali para cá. E eu também integro um subcomitê científico do Consórcio Nordeste, que quem estava liderando na época era o Miguel Nicoleles, então tem alguns trabalhos que são com eles. E aí tem vários outros atividades em andamento do grupo, com várias outras pessoas e vários grupos interessantes, tá? Então eu deixo aqui para quem quiser consultar mais, mas eu vou voltar para falar um pouquinho dos resultados que a gente tem. Então, aqui tem mais ou menos um mapa das coisas que a gente andou fazendo, e eu vou passar rapidinho em cada um deles, só para dizer mais ou menos do que se trata, e depois vou entrar em 2 pontos que eu acho que são bem divertidos, assim. Então, a gente, no site, tem o índice de isolamento social para mais de 4.000 cidades do Brasil. Então, aquela curva de isolamento, quem saiu de casa, quem não saiu de casa, né, aquele percentual, é o único lugar que tem para cidades do Brasil inteiro nesse site, quer dizer, foi uma construção, um acordo com a empresa Inloco. Não tem, as pessoas em geral não podem divulgar esse dado, então fica fechado, você consegue ver uma figurinha só, eu vou mostrar daqui a pouco.
Então, a gente tem recebido contato de muitas prefeituras que querem esse tipo de dado e a gente oferece suporte para as prefeituras. Tá? A gente tem feito análise de mobilidade de pessoas, quer dizer, com a questão do isolamento de estradas, né? Quer dizer, como é que está o fluxo entre cidades. Para quem está acostumado a ler a Folha, a aceleração Covid-19 da Folha, quem fez a metodologia por trás de análise de dados foi o Renato Vicente, que é professor do departamento. Né? Aí a gente tem toda uma área aqui de como que se espalhou, são diversos artigos. Então, a gente teve um primeiro artigo que foi publicado na PLOS ONE, que era o espalhamento no Rio e São Paulo. Esse eu vou comentar um pouquinho mais de detalhe, que é bem interessante. Teve o artigo da Science, de evolução e disseminação de Covid-19, que atrelou a mobilidade com a genômica. Foi feito em colaboração com o CAD, com o pessoal de Oxford, com a Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical. Aí, aqui também tem um outro artigo que acabou de ser aceito na Science, justamente com esse mesmo grupo, agora dizendo a questão de imunidade de rebanho, que deve sair hoje, inclusive estava no embargo. Aí depois vem esse artigo que foi super polêmico, que é um artigo escrito com o Miguel Nicoleles, a respeito de como é que ele se espalhou e mais, por que os modelos têm dificuldade de prever o espalhamento, e surgiu uma coisa maluca, que é a questão da interferência da dengue, que a gente tem uma correlação inversa que aparece nos dados que a gente não sabe explicar direito, né? Então esse paper está em revisão na Scientific Reports da Nature. Estamos esperando o resultado aí em breve. Não esse paper na verdade foi dividido em dois, e a parte de dengue a gente está esperando respostas do Scientific Reports. Tá? E teve um estudo logo no início, aqui foi com o Sérgio, mas, quer dizer, na parte de mobilidade de larga escala, como é que a epidemia chegou e se espalhou. Tá? Aí depois tem outras coisinhas que são interessantes. Não, quer dizer, eu participei junto com o pessoal do CPD-CMI na questão de controle ótimo para Covid-19, do RobotDance. Teve uma parceria com o pessoal da Geofísica que foi muito interessante, que é cruzar isolamento social com ruído sísmico. E perceber que não só as pessoas pararam de se movimentar, mas a cidade em si passou a vibrar menos, né? Passou a ter menos ruído sísmico. Bem interessante também, e teve um estudo do Renato Vicente sobre ocupação de leitos no país. Tá? Então, esse é um panorama geral, para quem quiser, enfim, consultar algumas das pesquisas, mas eu quero focar na parte onde é mais o cerne que eu tenho trabalhado, que é essa questão de isolamento e mobilidade com dados de celular. Então, eu vou começar aqui. Uma das coisas que a gente monitora é a questão de isolamento social. Então, no site aqui, se eu entrar no mapa, por exemplo, para São Paulo, isso aqui é meio pesadinho, tá lá, abriu. Então, a gente vê que a gente tem para várias cidades, não todas, e para verificar se tem dado faltante, se está aderente com as outras cidades, e tira fora aquilo que a gente não confia para apresentar o que a gente acha que tem mais confiança. E aí a gente apresenta o índice bruto, aquele percentual que é apresentado na TV. Tá? E aí a primeira pergunta que as pessoas costumam fazer quando eu falo do palestra, alguma coisa a respeito disso, é como é que isso aqui é calculado de fato. Então é o seguinte, o seu celular, ele tem, não é só GPS, aliás, essa é uma das coisas mais interessantes, isso aqui não tem a ver só diretamente com o GPS, quer dizer, isso aqui tem a ver com o GPS para dar uma posição grosseira, mas aí ele usa todos os outros sensores do celular para mapear a sua posição. Então, por exemplo, a sua distância até o roteador wireless, o seu... como é que fala? Bluetooth, sensores, acelerômetro. Então, se você tira o seu celular da mesa, ele já dá um gatilho para começar a medir sua posição. Com isso, esse mecanismo, esse software dessa empresa, em loco, consegue medir movimentações dentro da sua casa, movimentações finas, tá? É claro que por questões de privacidade a gente não tem acesso a esse dado tão fino, tá? Então, os dados que a gente chega a ter acesso são no que a gente chama, a malha usada pelo Uber para ladrilhar o mundo, que são hexágonos, de largura mais ou menos 460 metros. Tá?
E cada hexágono desse tem uma série de pessoas, e você mede, você verifica para cada celular aonde que ele passa mais tempo nas últimas semanas à noite. Então você vê lá, essa pessoa passa mais tempo à noite nesse hexágono. Então você marca aquele hexágono como sendo a casa da pessoa. E aí, tendo isso marcado, nos próximos dias você verifica se a pessoa saiu daquele hexágono ou não. Tá? E isso é o que dá esse indicador de índice de isolamento social. Tá? Tem uma questão super séria de privacidade por trás disso. A gente tenta... bom, a empresa, por si só, já faz todo um trabalho para manter a privacidade dos dados melhor possível. Então, a gente não consegue, por exemplo, pegar um caminho inteiro de uma pessoa. A gente só tem, no máximo, 3 pontos de cada pessoa. Tá? Mas eles conseguem processar os dados completos e verificar se a pessoa saiu de casa ou não. Quer dizer, saiu de casa para a gente significa saiu desse hexágono. Tá? Então, isso aqui é mais para dar uma ideia da questão do isolamento social, que é algo que, principalmente no começo da pandemia, teve um efeito bem importante. E esse painelzinho aqui, verde, é o percentual de aumento de isolamento social em relação ao que a gente considera como padrão, que a gente pegou um período de fevereiro que estava bem neutro, quer dizer, sem carnaval, sem feriado, coisas assim, a gente pegou um período bem neutro e faz relativo a isso. Então, hoje em dia, a gente ainda está, em São Paulo, 20%, 40% acima do que seria o nosso usual, tá? Mas a gente vê que a gente está, caindo, ficamos aqui num platôzinho aqui agora. Tá? Isso aqui tem sido extremamente útil, diversas prefeituras consultam a gente. Se vocês entrarem, por exemplo, no site da Prefeitura de Pelotas, vocês vão ver essa figura, porque a gente não pode passar os dados, então o que eles têm, eles fazem colocam no site um link exatamente para essa figura aqui. Né? E outras prefeituras, a de Curitiba, por exemplo, estava usando isso como, quer dizer, essas análises depois em relatórios internos. Na Bahia também teve o pessoal usando esse tipo de informação. Tá? Então, essa parte, ela é estática, quer dizer, é uma coisa de olhar as pessoas que estão saindo de casa ou não. Mas a gente tem dados de dinâmica das pessoas. Tá? Então, a gente tem informações sobre posição, origem e destino, que a gente fala, onde a pessoa estava e para onde ela foi. Tá? Então, o que a gente começou a fazer foi análises justamente de mobilidade entre cidades. E aqui tem esse aqui é o mapa do Brasil inteiro, evoluindo no tempo. Aqui o tempo está passando, a gente está em fevereiro, né? E a intensidade, a cor aqui mede o fluxo das pessoas entre as cidades. Tá? E eu vou deixar passar aqui um pouquinho. Tentei manter mais ou menos, observar a cara disso. E quando a gente chegar em março, mais perto do final de março, é quando começaram a implantar as medidas mais restritivas de mobilidade. Tá? E o que eu espero que vocês percebam é que tem uma redução de mobilidade entre as cidades, mas a gente continua com um grau de conectividade entre as cidades bem alto. Tá? Então, agora que vai começar a acontecer, olha lá, branqueou, tá vendo? Mas continua com um grau de conectividade bem alto. Essa conectividade das pessoas indo e vindo ainda entre cidades é o que faz o espalhamento da Covid pelo país. Tá? Então, esse é o que gera, o que faz com que a Covid se espalhe. Então, a gente gerou relatório para vários lugares, várias cidades, várias regiões do Brasil inteiro. Isso aqui foi uma demanda inicialmente do Consórcio Nordeste, que a gente acabou estendendo. Então, o pessoal de Curitiba usou bastante esse tipo de análise. Então, a gente cruzou regiões metropolitanas mesmo, né? Então, essa figurinha aqui é bem interessante, quer dizer, você observar em São Paulo o como não adianta você tomar uma atitude na cidade de São Paulo e fazer diferente na região metropolitana, porque essas cidades são altamente interconectadas. Quer dizer, quando uma coisa acontece o grau de mobilidade entre as pessoas é tão forte que isso se espalha bem rapidamente. Então, mesmo quando... Deixa eu passar aqui um pouquinho. Mesmo quando, no final de março, começaram as medidas mais efetivas, o grau de conectividade ainda era
ainda era relativamente alto. Então a gente vai ver aqui, ó. Dia 20 vai esbranquiçar o mapa, tá? Esse em pontinho é o isolamento social, então você vê que eles ficam verdes, que significa que o isolamento social aumentou, tá? Desculpa. Mas a gente continua com uma forte grau de conexão entre as cidades metropolitanas, tá? Isso é o responsável pelo espalhamento por São Paulo. Tá? Então, para fechar aqui um pouco do raciocínio, eu vou contar um pouquinho do paper da PLOS ONE, que eu acho que foi super legal e abriu muitas portas para a gente. Tem um vídeo didático disso, que a empresa LM Assessoria Estatística fez para a gente. Ficou muito legal, de divulgação científica mesmo. E a proposta é basicamente o seguinte: dado que a gente conhece uma rede de conexão entre as cidades e quantas pessoas vão de uma cidade para outra, pelo menos uma amostra disso, e essa amostra é bem razoável, a gente coleta, nesse caso aqui, cerca de 10, 11 milhões de viagens por dia, por dia no estado de São Paulo, isso. 10 milhões de viagens por dia em São Paulo. Quer dizer, a mesma pessoa aparece várias vezes, né? Então, o que a gente fez? A gente acoplou esse dado de mobilidade a um modelo SI, que a gente chama suscetível infectado, clássico na epidemiologia, bem básico, que é útil só para o começo da pandemia, quer dizer, quando você tem um monte de suscetível e aí se teve contato com o infectado, tem uma certa chance de a pessoa se contaminar. Então, o que basicamente rege o começo da pandemia é contato entre as pessoas. E a gente queria saber como é que se dá esse contato entre as pessoas do ponto de vista de regional, quer dizer, como é que ele se espalha não dentro de uma cidade, mas dentro de um estado. E aí a gente incorporou, montou um modelo de rede complexa, um SI acoplado, então todas as cidades do estado estão nesse modelo como um nó, e eles estão conectados por essa questão da mobilidade. E aí a gente consegue fazer uma simulação, isso a gente fez a simulação em março, tá? Simulando como que seria o número de pessoas infectadas seguindo essa questão da mobilidade. E algumas coisas interessantes que aparecem é que assim, lugares distantes de São Paulo começam a aparecer aqui porque eles estão longe, mas fortemente conectados com São Paulo. Isso foi chave, quer dizer, isso é uma informação chave, e no fundo foi esse tipo de videozinho que levou a gente a ser convidado para ir para dentro do comitê de contingência. Era esse tipo de informação que eles estavam querendo discutir. Tá? Então isso aqui é uma simulação, eu não posso levar o número que está aqui a ferro e fogo, porque tem uma série de aproximações por trás, mas o padrão estatístico que está por trás aqui é algo que é razoavelmente confiável do ponto de vista de servir para estratégias públicas. Tá? Aí o tempo passou, a gente conseguiu validar esse comportamento. Eu não sei se essa figura aqui, se eu consigo aqui mostrar. Então, quer dizer, as bolinhas aqui são o que a gente tinha previsto em termos de ordem de que ia chegar a pandemia, e os triângulos são mais ou menos o que aconteceu. Tá? E sim, considerando que é um problema biológico super complexo, com um modelo super simples que a gente usou, o grau de tendência que a gente conseguiu pegar das cidades que a gente esperava que ia ter casos de Covid mais cedo, a gente conseguiu capturar super bem. Então esse resultado foi super legal, assim, é um dos mais interessantes. E esse tipo de abordagem, bom, similar do ponto de vista de mobilidade, foi usado para cruzar com dados genômicos. Tá? Aí nesse caso, só a mobilidade que a gente considerou foi a mobilidade entre estados, mas a ideia também era similar, para justamente verificar como que se deu o espalhamento do ponto de vista genômico, que cepas da Covid foram para quais lugares, onde que chegou e quais regiões foram afetadas por quais origens de SARS-CoV-2. E esse é o paper da Science, que saiu publicado em conjunto com o pessoal do CAD, que chama, né, que é o grupo da Esther Sabino, junto com o pessoal de Oxford, que estão trabalhando bastante com essa questão de SARS-CoV. E eu acho que eu estou chegando no limite do meu tempo. Já cheguei, Kika? Como é que tá? Já? Então, eu vou parar por aqui para dar tempo para ter alguma pergunta, algumas coisas. E é isso aí. Obrigado pelo convite.
Obrigada, Pedro. Obrigada, então, aos três, a Florência e a Pedro de novo. E daí, agora, eu queria abrir para perguntas. Aí, assim, se forem poucas, a gente pode fazer direto destravando o microfone, mas talvez o primeiro passo seria se inscrever no chat aqui para quem está na sala. E eu vou dar uma olhada no YouTube o que está acontecendo, mas acho que no YouTube está mais tranquilo. Aí eu não sei, alguém se habilita? Acho que o barulho que eu ouvi foi o próprio Pedro, né? Pode ser. Eu? Não, eu estava olhando se alguém destravou o microfone, mas acho que não, por enquanto. Eu, na verdade, queria fazer uma... Eu tenho uma pergunta. Ó, a Cris está perguntando se as previsões para as próximas semanas são ruins. Pro Pedro. Isso eu posso comentar, quer dizer, uma das coisas boas de estar dentro do comitê é que a gente tem bastante informação e acesso a dados bem detalhados, o que pode ser até um problema, porque a gente tem acesso a dados detalhados que às vezes o governo prefere não detalhar tanto eles assim na mídia, né? Então a situação é crítica, os casos estão aumentando, isso já era sabido já há umas 2, 3 semanas, né? Enfim, por causa da eleição isso acabou atrasando um pouquinho a decisão de fechar. As perspectivas dos modelos em relação a essa segunda onda são bem pessimistas, tá? Então, quer dizer, eu diria o seguinte, a gente está esperando que o número de casos vai aumentar de fato nas próximas semanas, número de internações também, que a gente chegue num patamar próximo das fases críticas que a gente estava no começo da pandemia. Então, más notícias. Essa é a perspectiva que eu tenho, pelo menos das reuniões que eu tenho participado e coisas assim. Tá certo, não vou nem agradecer por más notícias. Não, eu ia perguntar para a Florência se eles chegaram a tentar entender, porque ao tentar entender os pontos de quebra, se vocês tentaram entender se eles tinham correlação com algum evento ou com alguma, ou se não, vocês pararam na análise puramente. Sim, não, então, sim, não chegamos a fazer, mas é uma coisa que é interessante, digamos, você conseguir, mas é difícil ter, uma coisa que a gente pensou era correlacionar esses pontos com dados de mobilidade, né, de acordo com o que o Pedro comentou, ou seja, em algum momento tentar ver se isso tinha correlação ou usar dados de mobilidade como também com variáveis, né, que fosse importante para predizer. Mas a gente não fez, ou seja, as ideias e também, digamos, seria interessante ver se de fato você consegue relacionar esses pontos de mudança com as medidas, né, que são adotadas, né? Agora que teve na Europa outra vez medidas de isolamento, né? E isso parece ter reduzido bastante os casos, mas, bom, quantitativamente não chegamos a fazer nada. Então, deixa eu fazer um comentário disso, assim. Tá. Ali eu relatei um pouco das coisas que a gente já tinha meio concluído, mas esse ponto que ela levantou sobre cruzamento com índice de isolamento é uma pesquisa que a gente tem feito, bom, a Cláudia Peixoto, que está por aí, tem tocado isso mais firmemente, junto com outros pesquisadores, mas é um ponto que a gente está trabalhando nesse cruzamento do índice de isolamento com taxa de crescimento desde abril, basicamente, e é dificílimo, assim, é um problema dificílimo. Eu diria que nas últimas semanas que a Cláudia conseguiu chegar nos resultados mais interessantes. Eu ia trazer aqui, mas eu achei que não ia dar muito tempo, mas é algo que talvez valha a pena até conversar. Eu acho uma coisa interessante, vou fazer um comentário, que eu trabalhei com a professora Florência, é que o primeiro ponto de mudança que a gente encontrou no início da série histórica, ele dá aproximadamente uma semana, 10 dias logo depois do início da quarentena, né? E é o ponto que a professora mostrou no slide, é um ponto que teve uma redução, né? Ali no gráfico a gente vê que a tendência diminuiu bastante. Então, assim, dá para fazer alguma associação assim, mas também são muitos eventos, né, que estão acontecendo, então fica meio difícil de conseguir relacionar, especialmente os pontos de mudança que a gente encontra.
Tá Posso fazer uma certo. pergunta? Para a Você Florença? pode o quê? Fazer uma pergunta. Pode. Depois tem uma pergunta no chat que eu vou ler, mas pode fazer primeiro. Eu tenho interesse para outra pesquisa nessa ideia dos splines lineares, mas que sejam multidimensionais. Ou seja, eu não estaria falando em trechos de retas, mas estaria falando em hiperplanos limitados aí por arestas. E eu queria saber se vocês sabem fazer isso, como é que faz, porque eu tenho muito interesse, tem outra linha de pesquisa que vai precisar desse tipo de approach. Então, existem, não, ou seja, os splines, em princípio, não são unidimensionais, né? Ou seja, ele é um modelo de regressão geral. Inclusive, você poderia pensar regressão em alta dimensão, com muitas covariáveis, né? Então, ele é um modelo, existem algoritmos um pouco mais eficientes, digamos, existem algoritmos que tentam otimizar de uma forma mais eficiente, mas eu acho que sim, são bem gerais. Os splines é um modelo de regressão comum, que você pode usar muitas variáveis, e pensar que você tem cortes, digamos, essas mudanças se dão em diferentes covariáveis, né? Eu volto a falar com você também. Vou mandar um aluno falar com você. Ótimo. Obrigado. Pedro, eu não sei se você viu, então era uma pergunta feita, na verdade, no chat do YouTube, que pela Estela, que a Lani copiou para cá. Vi reportagens de que a contaminação da segunda onda é mais rápida. O que você pensa sobre isso? Pelo que a gente tem acompanhado, a questão de ser mais rápido ou não, bom, tem muito mais a ver com a dinâmica das pessoas atualmente. Então, o que acontece? A gente está no movimento de relaxamento, certo? Então, se você lembrar dos gráficos de isolamento social, a gente está muito menos isolado do que a gente estava lá no final de março, que a gente estava com índice de isolamento de 100% maior do que era no começo. Então, é natural que, se você começa a ter um espalhamento agora com esse índice de isolamento, ele vai espalhar mais rápido, né? E no fundo foi um pouco isso que aconteceu na Europa, né? E aí a sensação que você tem é que essa taxa de crescimento é maior do que a anterior, até porque justamente as pessoas estão tendo mais contato umas com as outras, voltaram a ter mais contato umas com as outras, né? E as pessoas estão relaxando mais. Então eu diria que isso aí, quer dizer, do ponto de vista matemático, é super compreensível, né, de ser mais rápida, mas é uma questão que, se a gente voltar a se isolar mais, isso deveria ficar parecido com o que aconteceu na primeira onda, né? Não sei nem se dá para chamar de primeira e segunda onda, mas enfim, dá para, independente do nome, essa segunda subida que a gente está tendo aí, tá bom? Então, quer dizer, depende muito do fator de contatos sociais que a gente tem, né? Quer dizer, se a gente reduzir isso de novo, essa velocidade de subida da segunda onda pode cair de novo. Tá certo. Obrigada. Tem mais perguntas? No YouTube, pelo menos que eu esteja vendo, não tem. Alguém aqui? Levantou. Toninho, pode falar, Toninho. Tá, sobre essa questão das próximas semanas, que deve ser talvez o que todo mundo está se perguntando, né? Tem aí, alguns comentários que eu tenho lido seriam de que, bom, já temos um certo número de recuperados, então, em princípio, um modelo clássico diria que, bom, tem um freio aí para o crescimento agora. Além do mais, estamos perto do verão, então, enfim, teríamos dois obstáculos para uma propagação mais rápida, né? Então, mesmo assim, por causa do grande relaxamento, talvez vocês estão prevendo um agravamento da situação, mesmo tendo em vista esses possíveis freios aí. Acredito que sim. Então, esses dois freios, eles são claros, né? A primeira questão da temperatura é algo bem surpreendente, mas assim, tem vários artigos que relatam que o efeito da temperatura é pequeno. É impressionante isso, mas assim, a gente esperava que o efeito da temperatura fosse maior, mas tem vários artigos que indicam que o efeito da temperatura existe, é estatisticamente significativo, mas ele é pequeno, quer dizer, o potencial dele mitigar a pandemia é pouco. E o segundo ponto a respeito quer dizer, o número de suscetíveis diminuiu claramente, porque muita gente já pegou,
Mas esse número ainda de suscetíveis ainda é muito alto. Então, quer dizer, no estado de São Paulo, a gente está de 10% a 20%, né, mais ou menos, de pessoas que já tiveram contato com o vírus, dependendo da região enfim. Então, ainda sobra um número de suscetíveis muito grande que qualquer modelo que você coloque para rodar com esse tipo de parâmetro mostra explosão. Então, a grande questão que a gente estava há um mês atrás, não, há uns 20 dias atrás, não era se ia chegar, era mais assim, quando que ia chegar. Por conta dessa questão do verão, a minha expectativa pessoal, é que fosse ficar atenuado até, sei lá, janeiro, fevereiro, que depois ia ter uma alta, né, alguma coisa assim, esperar passar um pouquinho o verão. Só que aí começou a aumentar os casos já, né? Então, aí as simulações que vão sendo feitas com base nos dados que vão aparecendo. E aí eles começam a indicar uma subida disso, né? Desculpa. Não, só ia comentar rapidamente que se a gente olhando os gráficos, né, da Europa, você vê claramente que no verão lá eles tiveram uma tranquilidade, né, depois da descida do verão, eles tiveram quase 3 meses com poucos dados. Só que a gente não está vendo esse fenômeno aqui, né, a gente está vendo nem desceu e já está subindo novamente. Mas esse fenômeno é meio curioso, porque assim, demorou um pouco para cair. Bom, chegou primeiro lá, né? Então teve esse efeito do ciclo, e eles tiveram um isolamento social bem forte, né? Mas vários artigos têm tido dificuldade de demonstrar efetivamente a influência do tempo direto nisso, né? Quando você faz algum estudo controlado. Possivelmente aqui, digamos, a doença ficou muito mais controlada, então conseguiu... Isso. Porque nos Estados Unidos você vê claramente que as ondas são mais parecidas com essas daqui, que ele não consegue descer e volta subindo. Isso. Quer dizer, o efeito de isolamento, de lockdown, parece ser muito mais forte que o efeito de temperatura. Agora, alguns, desculpa, se tem mais alguém perguntando, eu paro, mas senão eu queria completar. Pode continuar. É que tem uns modelos que apareceram sobre... levando em conta a heterogeneidade da população. Sim. E que previam aí uma porcentagem para a imunidade de rebanho bem mais baixa do que os modelos tradicionais, né? Sim, é o artigo da Gabriela, bom, a Gabriela foi nossa visitante no IME por 4 anos no projeto CAPS, inclusive, né? Não sei se acompanha isso, mas ela chegou a frequentar o IME bastante, que estava na Universidade de Liverpool e agora mudou. Sim, é uma questão... Aparentemente não, né? Que aparentemente, o que eu ouço, inclusive da pesquisa do Reinach aqui, é que nós já teríamos um índice, uma porcentagem, talvez um pouco maior do que 20, talvez 30, sei lá, é difícil de saber ao certo, né? Mas uma porcentagem talvez até maior. Então, aparentemente, é pelo menos um tanto maior do que esses modelos aí que a Gabriela, né? Isso, a Gabriela Gomes, isso. Quer dizer, está um pouco mais próximo dos modelos clássicos, então, né? Tá. Pois é, isso é uma questão bem delicada e, no fundo, eu não tenho a resposta para isso. Uma das coisas que a gente, no consórcio Nordeste, lá principalmente com o Nicoleles, a gente andou olhando, é que, assim, são tantos fatores interagindo para dar esse comportamento que a gente observa, que às vezes a gente isola, na ciência a gente faz isso, né? Isola o problema para um pedaço e tira uma conclusão a partir disso, mas assim, para isso extrapolar para a realidade é uma encrenca, né? Então... Foi uma rede neural, ela serve exatamente para isso, para você não ter que se preocupar, porque taca tudo lá e deixa que ela mastiga tudo para você. Mas aí depois também você não entende por quê. Você não sabe por quê. Tanto que nosso projeto bifurcou. Teve um pessoal para fazer a previsão e outro para tentar explicar o que está acontecendo. Porque isso. Não é mesmo. A Cris colocou mais uma pergunta para você, Pedro. A coisa que começou a piorar nas últimas semanas, vocês identificam se foi consequência de alguma mudança de política? Não parece diretamente ligado a, sei lá, a reabertura dos shoppings ou das escolas. Vocês detectaram o que pode ter iniciado essa piora das últimas semanas?
Se você lembrar a figurinha que eu mostrei do índice de isolamento social da cidade de São Paulo, você vê que ele desceu e ficou num platô nos últimos meses. Então não é um efeito pontual de uma coisa, é um efeito geral, quer dizer, é um efeito, para mim, eu acho que é um efeito muito mais da cultura das pessoas de começarem a sair mais à rua de uma maneira geral do que um ponto político que você vai falar, agora vai abrir tal coisa. E a gente chegou a fazer uma série de análises, o pessoal da Esther Sabino fez umas análises desse tipo, quer dizer, pegar as coisas políticas que foram acontecendo e tentar cruzar com o índice de isolamento social e justamente com as tendências de crescimento. E é muito fraca essa relação, porque parece que tem uma inércia social muito maior, quer dizer, as pessoas parando de ficar em casa e saindo mais na rua, é o principal causador disso. Agora, isso ser uma coisa pontual, a partir desse dia começou a sair mais gente, menos gente, não parece ser tão importante. É um comportamento médio que parece que, bom, já tem gente suficiente saindo na rua para ter uma segunda onda. Parece que é mais isso que eu percebo que está acontecendo. Mas é uma percepção só, tá? Quer dizer, a gente não validou isso cientificamente. Você consegue simular com o início da vacinação, quando é que vai ser seguro as pessoas voltarem para as escolas, por exemplo? Sim, isso é uma simulação. Quem tem feito essas simulações que faz para o comitê de contingência é o Eduardo Massad, professor da Faculdade de Medicina da USP, era professor da Medicina da USP, agora ele está na FGV, mas ele deu uma palestra na segunda-feira, muito interessante, justamente mostrando os resultados desses modelos, né? E os resultados do modelo dizem que no cenário otimista, com vacina o mais recente possível, a segunda onda ainda dura até abril, né? No cenário pessimista, isso se estenderia por uma boa parte do ano que vem, segundo semestre, né? Ele tem sido, aquelas figuras que vocês veem o governador mostrar, com as curvinhas, né? Quem bola aqueles números partem dos modelos em geral do Eduardo Massad. Partiam, né? Quer dizer, agora o governador parou de mostrar esses números, mas era uma coisa que a gente tinha discussões, a gente tinha toda segunda-feira de manhã reunião com o Massad, com outros pesquisadores do grupo de modelagem do comitê de contingência, que pararam essas reuniões também, faz um tempo, faz uns meses, mas os modelos indicam isso, quer dizer, você consegue colocar um efeito de vacina, né, e fazer esse tipo de medição, dependendo da eficácia da vacina, você tem algum efeito. E se eu puder aproveitar e falar uma coisa da vacina, que isso é muito importante, né? Quer dizer, não dá para a gente esperar uma vacina que tenha uma eficácia de 90% no Brasil. Eu não acho que isso vai ser viável, certo? E o que vai ser importante é entender que a vacina não é a solução do problema do ponto de vista individual, ele é uma solução do problema coletivo. E é um perigo isso, porque se você anunciar aqui no Brasil que você tem a vacina, uma vacina com 70% de eficácia, você tem uma tendência de induzir um aumento de casos, porque as pessoas vão relaxar, vão começar a sair e vai demorar para a vacina ter efeito, né? Então isso é uma preocupação que eu percebo, já vi em várias discussões, que eu acho super séria e que a gente tem que tomar cuidado de explicar direitinho o que é uma vacina e como é que ela mitiga a pandemia. Obrigada. Acho que até foi o Fred, né, que colocou onde podemos obter as informações que você está falando. Acho que no site que você divulgou deve ter links, né, para... A parte a parte mais científica está no nosso site, e a parte mais dos dados, de acompanhamento de dados, tem que entrar no site da SEAD mesmo, chama coronavírus. Deixa eu pegar aqui, do estado de São Paulo mesmo, que tem isso digerido desse jeito. Não tem, né, quer dizer, porque aí também vai ter um viés de quem está contando. Uma leitura, né? Tá. É óbvio que tem um viés do meu ponto de vista, né? Mas esse é o São Paulo, sp.gov/coronavírus. Esse é o site que tem as informações oficiais do governo detalhadas, certo? É onde, enfim, são você consegue observar a curva, o crescimento, os leitos, com um grau de detalhe maior. Tá bom. Muito obrigada. Não sei se ainda tem alguma outra pergunta, mas acho que já deu para a gente entender bastante da matemática, computação, estatística envolvidos aí no combate à pandemia. Então, queria começar o encerramento
né? Agradecendo ao Fred, que está aí no apoio, ajudando a gente com a parte técnica. Queria agradecer os 3 palestrantes, a Florência, o Marcelo e o Pedro. Acho que foi bem interessante. E agradecer a presença de todas e todos, dizer que fiquem em casa, né? Se cuidem. E a gente espera poder retomar o colóquio virtualmente, pelo menos no ano que vem. Tá bom? Então é isso. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.